O Brasil encerrou o ano de 2022 sob um manto de incerteza e alta tensão política. As eleições presidenciais foram uma das mais disputadas da história recente e haviam chegado ao fim. O Tribunal Superior Eleitoral proclamou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Para o então presidente Jair Bolsonaro e para milhões de seus apoiadores, a derrota foi um golpe difícil de aceitar. O silêncio inicial de Bolsonaro nos dias após o anúncio amplificou a apreensão que tomava conta do país. Era um silêncio que falava alto, alimentando especulações e dando fôlego a movimentos que já começavam a se formar. A derrota nas urnas não significou o fim da mobilização política. Pelo contrário, nas semanas seguintes, o Brasil assistiu a uma escalada de manifestações. Grupos de apoiadores de Bolsonaro, inconformados com o resultado, bloquearam estradas e se acamparam em frente a quartéis generais do Exército em diversas cidades. Eles pediam intervenção militar. Alegavam fraude eleitoral, sem apresentar provas concretas validadas pelas autoridades. Esse clima de desconfiança nas instituições, insistentemente semeado durante a campanha, agora florescia e questionava a transição de poder. Enquanto as ruas ferviam com protestos e teorias conspiratórias, os bastidores do poder em Brasília lembravam movimentações ainda mais preocupantes. O que acontecia dentro do Palácio da Alvorada? Quais conversas eram travadas longe dos olhos do público? A população acompanhava as notícias com o coração na mão, sentindo que a normalidade democrática estava sob ameaça. A transição de governo, que deveria ser rotineira, transformou-se em um enredo de suspense, onde cada dia trazia um novo boato, uma nova declaração, um novo temor sobre o futuro imediato da nação. Essa atmosfera culminaria nos eventos de 8 de janeiro de 2023, com a invasão e depredação das sedes dos três poderes. Mas, como as investigações da Polícia Federal revelariam, a trama para manter Bolsonaro no poder começou a ser tecida muito antes. A peça central que conectou os pontos veio à tona de forma contundente no plenário do Supremo Tribunal Federal. A voz que narrou os detalhes dessa trama foi a de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Durante uma sustentação oral que capturou a atenção de todo o país, Gonet apresentou a análise do Ministério Público Federal sobre os eventos nos bastidores do poder. Ele não falava de suposições ou de teorias. Falava com base em evidências colhidas pela Polícia Federal, incluindo a gravação em vídeo de uma reunião ministerial de julho de 2022. Nessa reunião, segundo a denúncia, Jair Bolsonaro teria instruído seus ministros a agir para desacreditar o sistema eleitoral antes mesmo da votação. Mas o foco de Gonet estava em outro encontro, ainda mais grave, ocorrido após a derrota eleitoral. Em dezembro de 2022, Bolsonaro convocou os comandantes das Forças Armadas para uma conversa no Palácio da Alvorada. O assunto não era trivial. Apresentou aos chefes militares uma minuta de decreto. Um documento que, na prática, anularia o resultado das eleições e instauraria um estado de defesa para impedir a posse do presidente eleito. Gonet foi cirúrgico. A simples apresentação dessa proposta já configurava um ato preparatório claro para um golpe de Estado. Não era retórica de campanha nem críticas ao sistema. Era uma ação concreta. Bolsonaro, como comandante supremo, consultava seus subordinados sobre o uso da força para reverter a vontade popular nas urnas. O plano deixou o campo das ideias e começou a ser executado. A acusação formalizada pela PGR, endossada por Gonet, transformou o cenário político e jurídico. O que antes era visto por alguns como um delírio ou uma fantasia golpista, passou a ser apresentado pela mais alta instância do Ministério Público como um plano em andamento. A reunião com os comandantes foi o divisor de águas. A linha foi cruzada. Descontentamento político virou conspiração ativa contra o Estado Democrático de Direito e colocou o então presidente no centro de uma investigação por crimes gravíssimos. A análise do Procurador-Geral Paulo Gonet trouxe uma nova perspectiva sobre o que define o início de uma tentativa de golpe. Para a acusação,
O crime não começou com a invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. Ele começou muito antes, no momento exato em que Jair Bolsonaro, ainda no exercício da presidência, utilizou sua autoridade para sondar os comandantes militares sobre a viabilidade de uma ruptura institucional. A simples consulta, segundo Goné, já era um ato de execução do plano golpista. O plano não precisava ser bem-sucedido para que o crime existisse. A tentativa, por si só, já era o crime. Essa interpretação é fundamental para o processo. Ela estabelece que, ao buscar o apoio das Forças Armadas para impedir a posse de Lula, Bolsonaro não estava apenas ventilando uma ideia. Ele estava, na visão da PGR, dando o primeiro passo prático e indispensável para a execução do golpe. A minuta do decreto, que previa a anulação das eleições e a prisão de autoridades como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, era a ferramenta. A consulta aos comandantes era a ação. A partir daquele momento, a conspiração ganhou contornos de um plano organizado, com um objetivo claro: manter o poder a qualquer custo, mesmo que isso significasse rasgar a Constituição. Jair Bolsonaro se tornou alvo de uma denúncia robusta por parte da Procuradoria-Geral da República. Os crimes pelos quais ele é acusado são extremamente graves e atacam o coração do regime democrático. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Esses crimes estão previstos no Código Penal Brasileiro, em artigos atualizados recentemente. São acusações que, se confirmadas pela Justiça, podem levar a consequências severas. Para o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. A pena prevista varia de 4 a 8 anos de reclusão. Para a tentativa de golpe de Estado, artigo 359-M, que consiste em tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, a pena é de 4 a 12 anos de reclusão. Como ele é acusado de ambos os crimes, em concurso material, as penas poderiam ser somadas. Em caso de condenação, o ex-presidente pode enfrentar longa pena em regime fechado. A investigação também apura participação em organização criminosa para minar instituições democráticas. A Polícia Federal busca conectar as ações do ex-presidente com as de seus assessores, ministros e outros aliados, em um desdobramento recente que demonstra a seriedade com que as autoridades tratam o caso. A Polícia Federal intensificou o monitoramento sobre Jair Bolsonaro. A vigilância na casa do ex-presidente em Angra dos Reis foi visivelmente reforçada. Viaturas da Polícia Federal passaram a fazer rondas mais frequentes. Uma lancha da corporação foi posicionada de forma estratégica na Bahia, com visão direta para a residência. Essa medida não é um procedimento padrão. Foi tomada com base em informações de inteligência que levantaram preocupações sobre um possível risco de fuga. A principal razão para esse alerta veio da própria investigação. A Procuradoria-Geral da República apontou ao Supremo Tribunal Federal que a trama golpista incluía um plano de fuga. Segundo a PGR, o plano envolveria o uso de uma lancha para levar Bolsonaro de sua casa em Angra até um navio em águas internacionais. A existência desse suposto plano acendeu um sinal vermelho nas autoridades. A dupla cidadania italiana do ex-presidente intensificou a preocupação. A possibilidade de fuga, por mais remota, não poderia ser descartada. Essa preocupação levou o ministro Alexandre de Moraes a impor medidas cautelares severas. Ele foi proibido de deixar o país. Teve seu passaporte apreendido. Também foi proibido de manter contato com outros investigados. O reforço do policiamento em Angra dos Reis é a materialização dessas preocupações. É uma forma de garantir que as decisões da Justiça serão cumpridas e que o ex-presidente permanecerá no Brasil para responder ao processo. A presença ostensiva da Polícia Federal funciona como um recado claro: o Estado está vigilante. O episódio ilustra a gravidade do momento e a complexidade do desafio enfrentado pelas instituições.
monitorar um ex-presidente sob suspeita de planejar uma fuga para escapar da justiça é uma situação sem precedentes na história do Brasil. O desenrolar dos acontecimentos desde a eleição de 2022 serve como um poderoso lembrete sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a resiliência da democracia brasileira. A investigação sobre a tentativa de golpe de Estado que coloca um ex-presidente no centro das acusações e mais do que um processo criminal. É um momento de acerto de contas do país com seu próprio passado e uma oportunidade de fortalecer as bases para o futuro. A punição exemplar de qualquer tentativa de ruptura democrática é fundamental para enviar uma mensagem inequívoca. No Brasil, o poder emana do povo e a vontade popular expressa nas urnas é sagrada. A importância de responsabilizar os envolvidos vai além da simples aplicação da lei. Trata-se de um ato pedagógico. Deixar crimes contra o Estado democrático de direito impunes abriria um precedente perigoso. Sinalizaria para futuros líderes e grupos políticos que é possível conspirar contra a democracia, atacar instituições e desrespeitar resultados eleitorais sem que haja consequências graves. A impunidade seria um convite à repetição.